Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo aí. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as novas áreas de influência do século XXI e o comércio globalizado, beleza? Então a gente vai trabalhar aí com essas questões. Quando a gente fala de novas áreas de influência, é importante a gente pensar, tá? Quais são os países aí que estão emergindo nesse século XXI, tá? Para se tornarem os novos países hegemônicos, tá? E aí é importante a gente lembrar daquela questão da hegemonia da ordem mundial bipolar, tá? Que era Estados Unidos e União Soviética, e a nova ordem mundial atual, né? Que a gente tem vários pontos de influência ah, ao redor do mundo, mas a gente tem algumas economias mundiais que estão emergindo, que são as novas áreas de influência, tá? E essas novas áreas de influência também são chamadas aí de países emergentes, tá? Países emergentes que são considerados, né, eles se juntaram num grupo, né, de cooperação econômica denominado em primeiro momento como BRIC, tá? Faziam parte Brasil, Rússia, a Índia e a China. Esse grupo ele foi criado, esse termo, né, foi criado em 2001, tá, pelo Jim O'Neill, e eram os 4 países principais emergentes do mundo, tá? E aí em 2011 a gente tem, tá, o S sendo oficialmente adicionado à sigla, tá? Com a África do Sul entrando para esse grupo de países emergentes, beleza? Então, agora nessa aula de hoje, a gente vai falar aí um pouquinho de cada um, tá? Primeiro país que a gente vai falar aqui é a Rússia, tá? Então, a Rússia ela está entre as 10 maiores economias do mundo, mas é muito importante a gente pensar no poderio militar da Rússia, é o quinto maior orçamento militar do planeta, tá? Ela faz parte de alguns blocos econômicos, tá? Da APEC, a Comunidade dos Estados Dependentes, que é mais um grupo de cooperação, né? A Rússia também faz parte, é o principal membro, né? Então, faz parte do G20, faz parte do Conselho de Segurança da ONU, então ela tem uma importância geopolítica mundial, né, bem evidente, tá? Passou por uma grande crise, né, pós-fim da União Soviética, tá? E depois da Guerra Fria ali, ela voltou, né, depois de um tempo se recuperou e voltou a tomar ali um local influente, tá? É, voltou, ela vem buscando tomar esse local de influência no mundo, né? Hoje em dia ainda é um país emergente. Então, na primeira década do século XXI, tem um crescimento de mais ou menos 7% ao ano. Em 2008 chegou a ser considerada a nona economia do planeta, né? Quando as economias da Europa elas estavam ali começando a entrar no período de recessão, né? É, a própria crise de 2008 chegou na Rússia e fez com que ela voltasse, né, para o 10º lugar, tá? Bom, gente, a Rússia, então, ela vem também participando de vários conflitos, tá, territoriais, como a relação da Crimeia na Ucrânia, a própria Chechênia. Então, a Rússia, ela vem aí tendo conflitos de território desde a época que fazia parte da União Soviética, tá? Lembrando que quando a União Soviética, ela era, né, um território unificado, a gente tinha aí a Rússia como principal país, tá, da União Soviética. Então, a gente tinha, inclusive, o período de russificação, a gente chama dessa forma, tá? Que é a implantação, tá, da cultura russa para as outras nações que faziam parte naquele período da União Soviética, tá? Então, a Rússia ela se afasta também da União Europeia com a criação da União Euroasiática. Então, as relações comerciais da Rússia elas estão mais voltadas para a Ásia do que propriamente para a Europa, tá? Criou zona de livre comércio com a China, tem relações comerciais com o Brasil, né? Principalmente por causa do BRICS e tudo mais. Aqui são os principais produtos que a Rússia exporta, tá? Ou, desculpa, os principais países que a Rússia exporta petróleo, que é o principal produto de exportação da Rússia. Então, se vocês perceberem aqui, né, a exportação de petróleo, a gente tem os principais países, a Rússia exportando 13% do petróleo mundial, a Arábia Saudita 14%, o Irã, né, 3,9%. Então, a gente tem ali a Rússia entre os principais países que exportam petróleo no mundo, tá?
Exportação de petróleo refinado já, a Rússia também, né, está nos primeiros lugares, perdendo apenas ali para os Estados Unidos, que tem 12% da exportação de petróleo refinado do mundo, e a Rússia 11%. Então, percebam como o petróleo ele é bem importante, tá, para a economia russa, beleza? Aqui a gente tem uma balança comercial, a balança comercial da Rússia ao longo dos anos, e aqui, se a gente for dar uma olhada, tá, a linha azul representa a exportação e a linha vermelha representa o número de importações, tá? Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem em bilhões de dólares, e a Rússia, desde os anos 90 até os dias atuais, a gente tem a Rússia com a balança comercial superavitária, ou seja, está correndo superávit. A Rússia sempre exporta mais do que importa, beleza? A Índia é uma das mais antigas civilizações do mundo, tá? Ela tem uma enorme variedade cultural, mas ela tem uma parada que faz com que ela fique ainda atrasada em relação aos outros países emergentes, que é, por exemplo, o sistema de castas, tá? Que faz com que as pessoas elas não consigam ter uma emergência, né? Não consigam emergir economicamente, elas não consigam melhorar, né, o seu padrão de vida porque elas estão naquela determinada casta, beleza? A Rússia, ela é autossuficiente em vários setores, tá? A economia cresce a cerca de 6% ao ano. É a segunda economia que mais cresce no planeta, ela fica atrás apenas da China, tá? Só que tem uma diferença da China, a China nos últimos anos, né, mudou essa relação, mas há uns anos atrás, a Índia, ela estava muito à frente da China na questão de desenvolvimento tecnológico de produção. Então, a China exportava mais aquela produção sem muita tecnologia, enquanto a Índia, né, já se destacava pela exportação de software de internet e tudo mais, beleza? Então, aqui, a indústria da informática da Índia movimenta cerca de 10 bilhões de dólares anuais, o que é um valor bem expressivo, tá? E isso acontece porque lá na Índia a gente tem a tradição do ensino científico, do ensino técnico, eles utilizam o idioma inglês, tá? Então, o inglês é uma herança da colonização britânica lá, então, que facilita, né, na programação, na confecção de software e tudo mais. E também a gente tem muita gente, tá? A Índia tem hoje cerca de 1,2 bilhões de pessoas, o que faz com que tenha uma mão de obra abundante e, consequentemente, baixos salários, tá? Além dessa área de software, de tecnologia, a Índia se destaca também na parte de energia nuclear, na fabricação de satélites, né? E na própria indústria farmacêutica, tá? Como eu falei antes, tem alguns problemas a resolver. Fome, desnutrição, o saneamento básico, que é precário, o próprio desemprego, falta de distribuição de renda, temos o sistema de castas, que eu comentei com vocês, tá? E os demais indicadores sociais muito baixos, ou seja, a gente tem ali, né, uma baixa expectativa de vida, a gente tem a população sofrendo, né, um baixo IDH, então a população sofre com a má qualidade de vida nesse país, beleza? Temos aqui a balança comercial da Índia, se vocês perceberem, ela está ao contrário da Rússia, então a gente tem aqui uma balança comercial que apresenta um déficit, ou seja, a gente tem o maior número de importações do que exportações, tá? A China, por sua vez, tá? Ela passa, né, por um período de abertura de mercado desde a década de 70, né, com a ascensão do Deng Xiaoping, então ele vem, né, para o lugar do Mao Tse-tung, né, que fez a revolução comunista socialista na China, e aí o Deng Xiaoping ele já vem com ideais não tão radicais quanto o Mao, e aí ele promove uma abertura de mercado na China, né, aquela das zonas econômicas especiais. Ele cria as zonas econômicas especiais, lugares específicos, né, para localização de indústrias e tudo mais. E ele convida os capitalistas, né, próprios Estados Unidos, europeus, a produzirem, né, na China, porque a China tem mão de obra barata, porque a China consegue, né, ter esse domínio do mercado. E aí a China, né, por sua vez, ela também lucra muito com essa relação, porque na China, a China sendo socialista
e o poder ser centralizado, as empresas multinacionais elas não conseguem entrar na China e estabelecer os seus padrões. Eles têm que obedecer o que a China decide, o que o governo chinês decide, o que faz com que o governo chinês lucre muito, tá, em cima dessas empresas multinacionais, mesmo a sua população, né, sofrendo com baixos salários e tudo mais, tá bom? Quais são as características do socialismo de mercado, né? Desse socialismo chinês que tem uma abertura comercial para o capitalismo? Então, a gente tem o próprio controle político, né, do Partido Socialista, controle social realizado pelo governo, né? A gente tem censura, repressão de quem não concorda com o governo, controle de preço, a gente tem a mão de obra barata, né, sendo estimulada, a gente tem a ausência de democracia, então a gente tem lá um país comunista, né? A gente tem os estímulos públicos voltados para o desenvolvimento econômico. Então, a China, ela tem empresas estatais também que produzem, né, na própria China e eles copiam muita coisa, eles desenvolvem novas tecnologias também e fazem com que a China tenha um desenvolvimento tecnológico constante, tá? E a gente tem a política cambial chinesa voltada para a desvalorização da moeda nacional, o que aumenta as exportações, tá? Porque a China exporta também muita commodities, o que faz com que o preço daquele produto seja calculado ainda em dólar. E aí, né, a China acaba vendendo em yuan, sendo o yuan desvalorizado em relação ao dólar, o que faz com que, no final das contas, a China lucre mais, tá? Então, aqui, a China hoje é o país que mais exporta no mundo, tá? O fator que contribui para essa realidade é a própria desvalorização da sua moeda, que hoje, tá, no dia 11 de maio, ela tá aí cerca de 1 dólar, 7 yuans, tá? O que faz com que a gente entenda que a moeda da China ela é bem desvalorizada em relação ao dólar americano, beleza? Aqui temos a balança comercial da China. Se vocês perceberem, a China ela exporta muito mais do que importa. Tá? Ela tem então uma balança comercial superavitária. Aqui os principais produtos de importação da China, o que mais a China compra. Aqui o que mais, né, da onde saem essas importações da China. Então a China importa muita coisa do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos. Se vocês perceberem aqui o Brasil 3,5%. E aqui, o que mais a China exporta. Percebam a quantidade de produtos, tá? É muito grande. Então, a China produz muita coisa. E os principais países que compram, tá, os produtos chineses, tá? Então, temos o Brasil aqui 1,1%, os Estados Unidos 19%. A China, como eu já comentei, né? Produz muito, tem muito desenvolvimento econômico, mas tem o outro lado da moeda, tá? A população chinesa sofre com os baixos salários, sofre, né, uma condição de vida precária em termos e também sofre com a poluição, tá? Entre os principais problemas, então, temos a poluição, como eu já disse, a gente tem a própria censura, né, e a liberdade política que não tem na China, beleza? Por último, a gente tem aqui, né, como uma nova área de influência e de expansão, a gente tem os tigres asiáticos, tá? Os tigres asiáticos, eles são formados por 3 países, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e por uma ex-possessão britânica, tá? Um local que pertence hoje à China popular, que é Hong Kong, e esses 4 locais aí formam os tigres asiáticos, tá? O termo tigre, ele existe porque está relacionado com essa forma agressiva e rápida que eles atuam na economia, tá? E eles têm preços competitivos no mercado, eles importam muita coisa e tentam exportar principalmente produtos tecnológicos, tá? Então a gente tem aqui como características dos tigres asiáticos: elevado crescimento econômico, grande volume de investimentos estrangeiros. Então, boa parte da produção é voltada para o mercado externo. Então, a gente tem importantes desenvolvimentos na área de tecnologia, um setor de finanças muito forte. Então, a gente tem aí condições favoráveis também para que empresas estrangeiras acabam entrando nos tigres asiáticos aí produzindo lá,
tá? Os principais produtos que são produzidos e exportados pelos tigres asiáticos, então, são os automóveis, principalmente pela Coreia do Sul, produtos eletroeletrônicos, computadores, periféricos, navios, né, principalmente na Coreia do Sul, as máquinas industriais e equipamentos de telecomunicações e brinquedos, né? Quem que nunca teve um brinquedo aí que, sei lá, made in Taiwan, né? Então a gente tem aí os tigres asiáticos produzindo também os brinquedos, beleza? A segunda parte da nossa aula é a questão do comércio, tá? E é muito importante a gente pensar que a gente tem várias formas de comércio, tá? Mas a gente tem aqui, ó, é, as classificações. Então, a gente tem quanto ao meio que se processa, a natureza dos bens e a zona geográfica. Então, o meio que se processa o comércio. Quando o comércio é feito, né, somente por terra, ele é um comércio terrestre, marítimo no mar, fluvial no rio e aéreo pelo ar. Quanto à natureza dos bens, aí a gente tem os vários setores, né, de grãos, combustíveis fósseis, automotivo, né, o comércio de eletrônicos e tudo mais. E a zona geográfica, isso aqui é bem importante, né, que é o comércio interno e o comércio externo. Isso a gente fala bastante. Interno quando acontece dentro do país e externo é quando acontece de um país para o outro, tá? Outra coisa bastante importante de a gente pensar aqui são as organizações internacionais de comércio, tá? São organizações que vão aí regulamentar o comércio mundial. Temos o próprio FMI, que é utilizado também para emprestar dinheiro. Temos o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o próprio BID. Temos o GATT, tá? Que tem como função estimular esse comércio internacional, que regulamenta, fiscaliza as atividades. Tá? Temos o próprio Banco Mundial também. Temos a OMC, que é bem importante, tá? A OMC que vai determinar, vai aplicar essas políticas de regulamentação do comércio internacional. É a OMC que vai determinar muitas vezes o preço das commodities, tá? Junto com o GATT, então são órgãos bem importantes, tá? E aqui também temos outras terminologias, tá, que fazem parte do comércio, que é o próprio câmbio, que é essa questão do valor da moeda. Temos o dólar comercial, que é o valor do dólar, né, que é a moeda padrão de comércio hoje. A balança comercial, que a gente já comentou bastante aí. Beleza, gente? Outra coisa que a gente tem que falar aqui é a questão do dumping, que é essa política de preços, tá? Quando um produto é vendido por um valor inferior ao de mercado, para fazer com que o mercado seja monopolizado por aquela empresa, a própria commodity, que é aquela, pode ser matéria-prima, pode ser um produto industrial ou um produto básico, que vai ser muito importante para vários locais, e aí a gente tem a cotação e a negociabilidade sendo definidas por um órgão internacional, tá? Então a gente tem aqui as commodities, vários commodities aí, né, que são comercializados no mundo. Então temos, né, açúcar, óleo, grãos, temos vários produtos aí, ovos e tudo mais. E temos aí, né, nos últimos anos, o desenvolvimento do e-commerce, tá? Que é muito característico desse mundo globalizado, né? Desse desenvolvimento das redes geográficas, né? A gente já estudou isso. E aí a gente tem o e-commerce, né? Sendo essa nova forma de comércio, o comércio que a gente nem sai de casa, né? Que nesse período de pandemia ele é bem importante e a gente precisa comprar alguma coisa. Beleza, gente? Aqui alguns números de comércio online no Brasil, tá? Mas a nossa aula fica por aí. Espero que vocês tenham aí entendido, tá? Qualquer dúvida é só só entrar em contato comigo e a gente vai se falando, tá bom? Beijão, tchau, tchau.